Você já parou para pensar na semelhança entre Moisés e Jesus? Assim como Deus levantou Moisés para libertar Israel do Egito, Ele enviou Jesus para libertar você do pecado e da morte. Em Êxodo, Deus diz: vi a aflição do meu povo. Para livrar o Evangelho Jesus, declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação de Moisés é humana, mas a de Jesus é muito mais profunda. É da escravidão espiritual. Moisés abriu o Mar Vermelho, um feito incrível. Mas Jesus abriu o caminho eterno da salvação para cada um de nós. E hoje, a pergunta que ecoa através dos séculos é para você. Você quer viver essa liberdade verdadeira e completa? Porque o grande libertador Jesus continua chamando, e o mais incrível é que Ele chama pelo seu nome. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas também ali começou a história da queda, da dor e de um plano eterno de redenção. O livro de Gênesis não é apenas o começo da Bíblia, é o começo da nossa história. Uma história de criação, de escolhas, de consequências e de esperança. Hoje, vamos entender como esses acontecimentos antigos explicam exatamente o mundo em que vivemos agora. E mais, o que Deus ainda está fazendo na sua vida, na vida de todos nós. E para essa conversa, recebemos hoje, mais uma vez, e sempre, o pastor Arcanjo, para nos ajudar a entender como o Gênesis se conecta com os desafios da nossa geração. E sejam todos bem-vindos. Boa noite, pastor. Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes, aos nossos colegas que estão aí também no canal. Nós vamos hoje recapitular, fazer um resumo do livro de Gênesis, para nós podermos tomar novamente. Nós ficamos um tempo parado, sem poder estar postando no canal, então nós estamos aqui recapitulando hoje, para nós tomar novamente. Depois vocês podem estar indo no canal, que vai estar lá também todo o material, para vocês darem uma recapitulada lá também, no livro de Gênesis e Êxodo. Vamos começar com a nossa oração, pedindo a Deus para abençoar essa noite maravilhosa que o Senhor já nos preparou para estarmos aqui nesta noite. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai querido, ó Pai amado, na Tua presença, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, abençoar, ó Pai querido, ó Pai amado, a nossa vida, a vida dos ouvintes, ó Pai. A vida, Pai querido, ó Pai amado, de todos aqueles, ó Pai querido, ó Pai amado, que amam a Ti, Senhor. Aqueles também que não amam, Pai, que o Senhor abençoe da mesma forma, Senhor. Ó Deus, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, ó Pai querido, ó Pai amado, dentro da Tua palavra. E usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, para sermos canal de bênção, ó Pai, onde nós estivermos, ó Senhor. Deus, abençoa, Pai, o nosso lar, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para nós recapitular, começando aqui do livro de Gênesis, o significado de Gênesis, que é o início, a origem, onde Deus ali faz os céus, a terra e também o ser humano, o homem. Então, quando nós falamos em início, a palavra de Deus, ela começa no livro de Gênesis falando assim: no princípio Deus criou. Então, no princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. A Bíblia relata que a terra, ela era sem forma e vazia. Então, o Senhor nosso Deus, Ele faz então a terra, fazem os seres viventes, a vegetação, tudo, e aí Deus faz o homem. E quando nós falamos assim, Deus faz o homem, a Bíblia relata que Deus faz o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele é criado. Mas nós também lemos e estudamos que quando nós falamos da imagem, fazer o homem à imagem de Deus, não quer dizer a imagem física de Deus, mas sim a questão do caráter, a questão da idoneidade, os aspectos que nós podemos dizer emocional, a sabedoria, o entendimento, conhecimento que Deus fez o homem. O homem o primeiro homem, Adão, é dotado de tal sabedoria. Você vê que Deus, ele dá autoridade a Adão para ele dominar sobre todos os seres viventes da terra, e dominou durante até o momento da queda do homem.
E isso é muito importante da gente ver. E tudo começa assim, um mundo perfeito, um mundo maravilhoso, e o homem ali tomando conta como um governante a qual Deus colocou aqui sobre a terra e instruiu o homem. Então o homem tem todo ali sobre o domínio, sobre todas as coisas. Até que chega o momento, né, que nós, como se diz, todos sabemos, né, que é a queda, né? Depois de Deus ter criado tudo perfeito, em 6 dias, Deus criou céus e terra, criou o homem, e depois nós vemos que a origem, a imagem do homem, através do pecado, ela se desfaz. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a desobediência de Adão e Eva, que é a pior coisa que acontece ali, ele desobedeceu. Você, não, é porque comeu o fruto. Não, é porque ele desobedeceu a ordem dada e a instrução a qual Deus tinha dado. Como se diz, como uma criança. Parece que era até uma criança, né, que pega ali uma coisa, e só que ele estava muito bem instruído. E Deus já tinha passado para ele tudo aquilo, né? Aquela árvore ele não poderia tocar naquela árvore, não poderia comer. Então ali, através da desobediência, que entra o pecado no mundo. E o pecado, é bom nós olharmos esse lado. O pecado, ele traz o quê? A separação entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. E é interessante que quando nós falamos no pecado, né, e na desobediência, assim que o homem, tem um versículo na Bíblia que ele fala que assim que o homem, em todas as tardes, o Senhor Deus vinha para ter aquele diálogo com Adão. É interessante que nesse primeiro momento, quando Deus chega, Deus rodeia o jardim, olha para um lado, olha para o outro, e não encontra nem Adão e nem Eva. A Bíblia relata que o homem se escondeu de Deus. E nós sabemos que ninguém consegue se esconder de Deus. Mas só que o pecado, essa separação, o homem já o quê? Quando ele peca, que ele cai em si, que ele pecou, ele quer se esconder de Deus. E é assim até nos dias de hoje. A pessoa que peca, geralmente ela quer o quê? Ela para de ir na igreja, quando o pecado começa a entrar, muita pessoa não quer ter um relacionamento espiritual com Deus. Então ela quer se esconder de Deus. Mas é bom saber, todos nós sabemos que nada fica oculto dos olhos de Deus. Então, um conselho assim que a gente pode dar, e como pastor, né? Pecar, todos nós erramos, todos nós pecamos. Agora, persistir no erro, persistir no pecado, esta é a pior coisa. Você querer se afastar de Deus, quando nós falamos se afastar, é a mesma coisa que nós falamos assim, você querer se esconder de Deus, assim como Adão fez. E para você ver que Deus, ele coloca, né, ali agora o homem do suor do teu rosto vai comer, vai ter que produzir, vai ter que fazer tantas coisas, né? Mas Deus ainda, ali, já no Jardim do Éden, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que ali mesmo Deus faz o primeiro sacrifício, que ele vai pegar um animal, matar um animal e preparar a roupa para Adão e Eva, para tirar aquela nudez dele. Eles estavam com vergonha, eles se viram, né, nu. O pecado realmente, ele deixa o homem nu. O homem muitas das vezes acha que ele está se escondendo porque ele se sente nu, ele sente que ele errou. Então essa é a diferença que nós temos que saber, que Adão, na primeira coisa, a queda do homem, toda vez que nós caímos, toda vez que nós erramos, nós queremos nos esconder de Deus, mas nada fica oculto dos olhos de Deus. Então Deus tem um plano de quê? A redenção, para fazer com que o homem possa ter novamente direito à vida eterna. Quando Deus cria o homem, Deus criou o homem um ser perfeito e para ter uma vida o quê? Eterna. Deus não criou o homem para morrer, mas Deus criou o homem para ter uma vida eterna. E tanto é que a Bíblia não relata quanto tempo levou para a queda de Adão. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata, igual nós já falamos, que quando Deus fala com a mulher, tem uma parte muito interessante que Deus fala assim: multiplicarei as suas dores de parto. Para multiplicar tem que ter mais de um. Então, se a gente pensar, né, numa lógica, a mulher já teria tido filhos, então. Aí nós começamos a falar, mas então quer dizer que antes, né, nós vemos aí que antes a mulher, então a gente pensando logicamente, a mulher já teria tido filhos para multiplicar as dores delas. Mas nós vemos depois que conhecemos Caim, Abel, né, Sete e vem por aí, mas o pecado, ele vai se multiplicando.
Você vê que após o homem ser expulso do jardim, sair daquele jardim, o pecado continua se multiplicando. Nós temos o primeiro assassinato que um irmão matando o outro. Caim mata Abel e quer se esconder de Deus também. É interessante isso, né? Lá Adão peca, esconde de Deus, e agora Caim, ele mata, e quando Deus vem falar com ele, né? Caim, cadê o teu irmão, Caim? Por acaso sou eu o tutor dele? Sou eu o vigia dele? Sou eu que... Então, quer dizer, tentando esconder de Deus. Mais uma vez a Bíblia mostrando que nada fica oculto dos olhos de Deus. Que Deus vira para Caim e fala assim: o sangue de Abel clama por justiça. Então, quer dizer, Caim tenta esconder de Deus uma coisa, mas só que não consegue. Então nós vemos que a violência, a corrupção humana, ela vai se estendendo, ela vai crescendo, e assim nos dias de hoje, muitas das vezes nós achamos assim: quando é que vai parar essa corrupção? A Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriaria e a corrupção, a ignorância e muitas outras coisas iriam o quê? Aumentando, o pecado vai aumentando. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. E assim também acontecia. Passado o tempo, nós vemos ali Caim mata Abel, depois a multiplicação ali, nós vemos ali brigas, guerras, até chegando ali no tempo de Noé. Ali a ira de Deus se acende contra a humanidade. Por quê, irmãos? Se você relatar, e hoje está igual nos dias de Caim, nos dias de Noé, né? Que fala que o povo, eles só faziam o quê? Comer, festejar, não se importava com Deus, era festa daqui, festa dali, casal e dava-se em casamento, e naquela época já estava ali aquela bagunça, um homem, mulher com mulher, e uma bagunça muito grande. E eles olhando para Noé, Noé construindo uma arca em um lugar que não havia água. Um único que obedeceu a Deus, e através de Deus vem o juízo de Deus, né? Interessante que quando vem o juízo de Deus ali, aí o povo quer olhar para Noé, o povo quer, mas Deus, a sabedoria tão grande de Deus que o quê? A arca ela não se abria por fora, ela só se abria por dentro. Deus já deu todas as instruções para Noé construir aquela arca, e de uma forma tão maravilhosa, né, que com o chegar das águas, a água fala que quando veio o juízo de Deus, a água tanto descia do céu, como da terra também brotava. Começou a minar a água, onde era terra seca, minava a água, a ponto de que a terra ficou toda coberta pela água. Aí a arca começa sem ter um leme, né? A direção totalmente de Deus. Noé pegou o quê? Uma direção totalmente de Deus. Aquela arca, ela não tinha um leme, não tinha como Noé falar assim: não, agora eu vou para esse bordo, vou para um bordo. Não, era direcionada por Deus. E é interessante nós vermos isso, que quando as pessoas, nós obedecemos a Deus verdadeiramente, então nós passamos a ser direcionados. Ele é o nosso guia, Deus é o nosso guia, a nossa bússola, a nossa esperança. Então nós passamos a ser dependentes de Deus. E isso é que é importante para nós vermos que Noé ficou totalmente o quê? Dependente de Deus. Assim tem que ser um homem que é cheio do Espírito Santo, uma pessoa que quer mesmo verdadeiramente seguir a Deus. Tudo isso nós vemos aí no livro de Gênesis, tá? Então quer dizer, nós estamos fazendo só um resumo, depois os irmãos podem pegar lá, né? Tem toda a aula lá, vocês podem voltar, tá lá postado no canal. Não se esqueça de inscrever lá no nosso canal também, né? Para a gente poder aumentar e estar cada dia mais preparado e levando a mais pessoas este ensino, tá? Então o ser humano, ele cresce no ego, no orgulho, né? Após o dilúvio, o juízo de Deus. Então vem uma nova geração, geração, e muitas das vezes Deus sempre o quê? Com a esperança de que o homem possa melhorar. Noé vem, nós vemos que Noé, ele tem um episódio muito coisa no Noé, né? Que é através Noé planta uma vinha e ali ele se embebeda, e tem aquele episódio de que ele dorme nu e o filho dele, em vez de tampar, o filho mais novo, em vez de tampar a nudez dele, vai, como diz, caçoar, fazer uma brincadeira. Nós não sabemos qual o ponto, né? Mas diz respeito ao pai. E o pai acaba amaldiçoando ele, e nós vemos que ali nasce uma geração muito perversa também. E no passar do tempo, o orgulho vai aumentando, a confusão vai coisando. Nós vimos já sobre Nimrod, a Torre de Babel, que é onde o homem quer chegar até a Deus e ser até maior do que Deus na construção da torre. E estava até bonito, né? Não tinha essa confusão de línguas, todos falavam a mesma língua, todos se entendiam. Mas porém, com esse orgulho, o ego deste homem crescer muito,
Deus coloca então a confusão de línguas. Porque eles começaram, quando eles viram que estava dando certo e estava chegando alto, né, aquela torre, eles falaram assim, quando chegar lá em cima, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, orgulho muito grande. Então ali há uma confusão de língua e a dispersão da humanidade. É bom que a humanidade agora, Nimrod ele foi o primeiro que conseguiu fazer a sociedade se agrupar, se organizar, mas por conta do orgulho dele, tem uma historinha depois aí de Nimrod, né? Muito interessante, uma historinha não, fatos reais que estão lá na Bíblia, né? Reais, né? Que hoje nós vimos aí e tem uns estudos muito interessantes sobre o Natal, sobre algumas coisas assim que se você pegar, lá também está escrito a respeito disso, né? Nós vamos ter um estudo muito bom, tá? Aí a humanidade, então, tem uma dispersão da humanidade, onde a humanidade se espalha e começa ali, então, a formar povos diferentes, né? Um dos outros, tá? E Deus, então, tem uma promessa. Se nós pegarmos até o de 1 ao 11 de Gênesis, nós vamos Deus tendo uma criação, de criar o ser humano. E depois da queda, né, Deus ainda se preocupa muito, até hoje, os dias de hoje, Senhor Deus se preocupa conosco, e nós temos hoje o Senhor Jesus Cristo, né, que foi enviado, você vê o amor, João 3,16, o amor de Deus para conosco. Mas a partir do 12, aí o Senhor Deus começa a olhar uma outra coisa. Vamos pegar um povo que seja escolhido, exclusivo, peculiar e propriedade de Deus. Então Deus começa ali a ver e a criação do povo hebreu, a nação de Israel, né? A promessa de uma nação, uma nação para que possa levar o nome do Senhor Deus para todas as outras nações. Então vem a bênção, né? Deus o chamado de Abraão, né? A bênção de todas as famílias, o início, né, do plano de redenção começa ali através desse chamado para Abraão. Abraão tem uma responsabilidade muito grande. E é interessante que quando Deus chama a Abraão, Deus chama a Abraão de um povo totalmente idólatra. Era pai de Abraão, era um homem idólatra, e o Senhor fala com Abraão, ele precisava de um homem que para obedecer ele. E a primeira ordem de Deus para Abraão é que sai da tua terra e sai da tua parentela. Eu farei de ti uma grande nação. Então ali há a promessa de uma nação. Quando Deus fala com Abraão, muda até o nome de Abrão para Abraão, e ali Deus começa então a fazer a promessa se cumprir. E nós sabemos que na história de Abraão, nós sabemos que tem 2 filhos, né? Isaac, né? Que é o filho da promessa, né? Mas tem também Ismael, que é o filho da escrava. Então ali também nós tiramos grandes mensagens dessa passagem, porque o que nós queremos ser? O filho da promessa ou o filho da escrava? Então o cristão hoje, né, o ser humano hoje, ele pode ter ele tem um livre-arbítrio, mas você tem que saber o que você quer da sua vida para com Deus. Se nós olharmos no âmbito, né, espiritual e pararmos para pensar um pouquinho, como que está a sua família hoje espiritualmente? Aí depois você vai, como que está o seu bairro? A cidade onde você mora espiritualmente? Como está a nação onde você mora? Espiritualmente, como está o Brasil hoje? Qual é o patamar, né, será que o Brasil já teve mais espiritual do que os dias de hoje? No meu entendimento, eu vejo que o Brasil já teve uma crescente muito boa no âmbito espiritual. Quando nós falamos no âmbito espiritual, nós desligamos das coisas desta terra. E como que hoje se encontra? Como você se encontra? Seu tempo é mais para espiritual ou é aquela coisa que você fica mais preocupado com as coisas deste mundo? Porque aqueles que são de Cristo falam que nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos do Senhor, nós estamos uma morada santa, uma morada celestial. Então nós vemos que, e muitas das vezes nós queremos dar uma forcinha para Deus, e não foi diferente com Sara, que quis dar uma forcinha, e acaba tendo Ismael. E agora nós vemos também, depois, né, que nós falamos, muitos oram assim, né, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó, que depois tem um nome mudado para Israel, que é quando ele tem aquele encontro com Deus ali naquele vale, né, e o anjo dá fere, né, a juntura, né, na coxa de Jacó, então ele ali também ganha o nome de Israel. Jacó de enganador para Israel, né, que é a nação santa. E de Jacó nós sabemos que vem ali as 12 tribos, são os 12 irmãos. Mas é bom ressaltar aqui, né, que através de José não tem a tribo José. Nós temos quem? Efraim e Manassés, que são filhos de José. Então nós sabemos que José é aquele que foi o que? Traído e vendido, né? Traído pelos irmãos. A inveja, para você ver, né? Como que
surge a inveja dentro da própria casa, dentro da própria família. Os irmãos de José, se não fosse até Rubem, que era o mais velho, né? Porque o restante mesmo queria matar José. Jogaram José dentro de uma cisterna, né? Dentro de um buraco muito fundo, e onde ele não tinha possibilidade de sair. E interessante que quando Rubem vai para lá para tirar, os outros chegam. Assim, não, é porque não adianta nós deixarmos ele aqui para morrer, vamos ganhar dinheiro com ele. Vendemos ele para alguém aí como escravo e ganhamos dinheiro, né? Então, tudo isso, a inveja que causa tantas coisas, e nos dias de hoje a inveja, ela cresce dentro do lar, ela cresce no ambiente de trabalho, ela cresce dentro até mesmo de congregações que não deveria, mas acontecem, né? E cresce em todas as áreas aí que nós temos aí, na área política, na área do esporte, tudo há uma inveja, um pouquinho de inveja. Você fala assim, um pouquinho de inveja não faz mal, faz. Mas porque Deus não fez o homem para ser invejoso, Deus fez o homem para ser abençoador, assim como ele é. Então nós vemos que a inveja na vida de José fez ele ser vendido como escravo, mas quando Deus age na vida do homem é diferente, porque José ele foi injustiçado, preso injustamente. Nós sabemos da história, né, da esposa de Potifar, que acaba falando que José tentou, como se diz, molestar ela, né, e isso tudo através de mentira, porque José era um rapaz vistoso e ela queria mesmo ter um relacionamento com José, e José não quis, saiu correndo. Mas tudo isso aconteceu porque Deus pega o ser humano para que faça dele um homem de honra. José, de escravo, de presidiário, passa a ser o que agora? Governador do Egito. Governador, já pensou se nós olharmos, né, o âmbito de José, nós perdemos a esperança tão fácil por pequenas coisas, pequenos detalhes que acontecem na nossa vida, e José, ele não perdeu a esperança. José, desde o início, ele contava um sonho para o pai dele, que ele via uma estrela e 2 estrelas se dobrando diante dele. Que era o quê? Os irmãos deles, que passou, a terra passa por um período de escassez, e o Egito, com um governador muito usado e abençoado por Deus, que era José, consegue amontoar riqueza. Qual era a maior riqueza daquele tempo? Naquele tempo, era a alimentação. O alimento que ninguém consegue viver sem. E ele fez grandes silos, né, para guardar alimentos, e deu certo. E ele já tinha falado que Deus tinha revelado para ele que a terra iria passar por um período de infertilidade, por um período ruim, e ele guardou, né, o alimento, e depois nações vizinhas tinham que vir comprar alimento com eles e deixavam as suas riquezas. E assim Deus transformou aquilo que era mal em bem. O mal que foi feito através dos irmãos de José, né, para ele, se transformou em bem. Então Deus muda a situação quando nós passamos a crer e acreditar naquilo que Deus pode fazer, Ele faz. Então nós vemos que Deus, ele é soberano, né? Nós vimos que o pecado separa o homem de Deus, mas Deus também tem um plano de salvação. Assim como Ele fez, quem diria, né, que aquela venda dos irmãos de José para ali Potifar, né, para aquele povo ali, iria depois trazer bênção para a nação de Israel. Porque foi através de José que os irmãos deles foram até lá comprar o alimento e eles puderam sobreviver. Da onde que vem? De Jacó, lá de Abraão começa Deus cuidar para fazer uma nação. Uma nação. José, nós sabemos que depois quando ele vai para o Egito, que ele convida o pai dele também para ir para o Egito. Eles vivem no Egito como pessoas livres, na terra de Gosém, né? E com um propósito maior para todos eles ali. Uma história linda, muito linda mesmo, maravilhosa. Então nós vemos que Gênesis é o começo do plano de Deus para salvar toda a humanidade, porque Deus queria o quê? E uma nação para poder levar o nome dele. E nós vimos depois, mais na frente, nós vamos ver nos outros livros, né, que as nações circunvizinhas depois começaram a temer Israel, a temer o povo. Até mesmo no próximo livro nós já podemos ver isso no Êxodo, quando Moisés sai com aquele povo, né, do Egito, os reis começam a temer o povo no meio do deserto, porque tentaram parar o povo no meio do deserto. Houve guerras no meio do deserto, mas Deus sempre do lado do povo de Israel. Então eles ficavam com medo quando a nação de Israel, andando no deserto, chegava próximo de uma outra nação, eles já temiam a nação de Israel. Então nós vimos hoje aí o livro de Gênesis, e a próxima aula, né, nós vamos recapitular Êxodo. Pois bem, pastor,
Eu, né, não interrompi muito a explicação, né? Muito boa a explicação e com um resumo bem feito. E aí eu deixei para poder fazer algumas perguntas pertinentes, né, que traz tudo isso que foi falado para o nosso convívio hoje, né? Então vou fazer essas perguntas, são perguntas rápidas que a gente também não quer deixar esse episódio muito grande, porque muita gente começa a ver ali o início, não chega até o final, então a gente prefere fazer um vídeo menor, né, para que todos vejam de pouco em pouco até conseguir aí fazer todo o estudo. Pois bem, a primeira pergunta, pastor: o povo de Israel vivia escravizado no Egito. Hoje, quais são as formas de escravidão que ainda prendem as pessoas? Assim como o povo de Israel, né, eles viviam escravos no Egito, e é interessante você fazer essa pergunta, porque quando o povo sai do Egito, eles querem voltar para o Egito, murmura até. O que tinha no Egito, né? As festas do Egito, como se diz, as comidas do Egito, as mordomias do Egito, e aquilo ali escravizava eles de forma que eles mesmos não percebiam. Morriam ali dentro, né? Mas não percebiam, e quando eles saíram daquilo ali, muitos deles queriam retornar. E hoje, no mundo de hoje, eu falo que aquilo que nós achamos assim que é bom, as coisas deste mundo, né, as mordomias, quantas coisas hoje que prende a pessoa, até mesmo a internet ela tem as coisas boas e as coisas ruins. Tem pessoas que estão ali, que estão ganhando dinheiro na internet, postando vídeo, divulgando um trabalho, divulgando um produto para vender, e tem aquelas pessoas que estão ali perdendo tempo na internet, olhando vídeos que não dizem nada. A maioria das pessoas. Né? A maioria. Então, hoje eu falo que o mundo produz aquilo que a pessoa quer ver. O mundo hoje produz violência. Então, muitas das vezes você vai lá e tem a violência e acaba incentivando o bom. Nós estamos falando disso, que a preocupação maior é os jovens que estão vindo agora. Como que eles vão ser? Hoje eu falo que você vai na medicina, você tem um bom médico e o médico ruim. Você tem um bom mecânico ruim. Então a Bíblia fala que você tem pastores verdadeiros e falsos pastores. Então tudo hoje nós temos que aprender dentro da palavra de Deus, que aquelas coisas nós temos que, hoje é muito dito isso, até nas empresas, né? Gestão de tempo. Não sei se os ouvintes já ouviram falar nisso, né? Duas coisas hoje que estão em alta e são coisas que nós precisamos como cristão também aprender: gestão de tempo e inteligência emocional. A Bíblia fala que nós temos que agir pela razão e não pela emoção. E quando nós vimos falar dessas, o que o homem hoje fala, a Bíblia já lá atrás já falava. A Bíblia ensina que nós temos que ser o que? Razão e não emoção. Então, a inteligência emocional, ela nos ensina que o que? Nós temos que agir com a razão. Se você quer um bom instrutor, está aqui, a palavra de Deus. Ela vai te ensinar isso. A outra coisa é a gestão de tempo. O que você faz do seu tempo? Você tem tempo para orar, você tem tempo para se divertir, você tem tempo para a esposa, você tem tempo para os filhos. O que você faz do seu tempo? Então, começar a anotar mesmo no caderno: quantas horas da minha vida que eu estudo? Quantas horas da minha vida que eu passo orando? Quantas horas que eu ajudo o outro? Quantas horas que eu cuido de mim? Ou quanto tempo que eu estou perdendo? O dia tem 24 horas, dentro dessas 24 horas, quantas horas você dorme? Então a nossa mente muitas das vezes está tão ocupada que chega à noite, você não consegue desligar a mente nem para dormir. Aí precisa de tomar os remédios, ansiolítico, antidepressivo, e as pessoas acabam se complicando com muitas coisas. Ainda mais, né? O remédio ajuda um pouco, mas vicia. Vicia. Então, pastor, eu vou passar para a segunda pergunta e não vou conseguir fazer todas as perguntas hoje, são muito boas as perguntas e principalmente as respostas, né? Como essa que a gente teve aí. E aí a gente vai deixar um pouco das perguntas para fazer no próximo episódio. Essa segunda pergunta aí é referente ao nascimento de Moisés. Mesmo diante de um decreto de morte, Moisés foi preservado. O que isso nos ensina sobre o propósito
desde o nascimento de Moisés. A gente está falando aqui que Deus estava querendo o quê? Uma nação santa, um povo escolhido. E Deus já tinha escolhido através de Abraão. Então Moisés já vem descendente de Abraão. E se Deus escolheu, e nós vemos que Moisés ele é assim muito usado por Deus para poder tirar o povo do Egito. Então vamos lá, rapidamente, só passando, por que foi esse decreto? O povo que era escravo no Egito, tudo que aquele povo fazia, como se diz, multiplicava e com boa aparência. O gado deles era melhor, o que eles plantavam dava mais, né? Então quer dizer, tudo. E o povo também se multiplicava em condições, uma coisa muito interessante, né? As condições dos hebreus dentro do Egito era uma condição de escravo. Após a morte de Faraó, após a morte de José, eles passaram a ser o quê? Escravos. E os escravos estavam produzindo, nasciam muito mais crianças e principalmente do sexo masculino do que das mulheres egípcias. Então o rei Faraó ficou com medo que esse povo está se multiplicando e de repente eles vão pegar o Egito para eles. Então veio o decreto. Mas Deus tinha um plano de tirar aquele povo dali. Então quando vem esse decreto, nasce Moisés. Então tem todo se você ler a palavra, você vai ver lá que Moisés nasce. E só que aquelas mulheres também sabiam quando é que a filha de Faraó descia ali para o rio para poder se banhar. Não vamos fazer então um cesto, vamos pôr betume nele aqui, vamos coisar e coloca a criança quando elas estiverem ali. E a bênção de Deus foi tão grande que a filha de Faraó gostou do bebê, né? Manda chamar, não sabendo ela que era a mãe de Moisés, mas a própria mãe amamenta o filho. Então assim, o que é o propósito desse nascimento? É o propósito de Deus para que através de Moisés ele pudesse tirar o povo do Egito. Nós temos que ver que tem um livro, eu já falei, a História dos Hebreus, que conta Moisés, ele foi treinado, ele foi criado como filho de Faraó ali, né? Então ele foi treinado, Moisés passou a ser um general de guerra, tá? Então todas as táticas que nós vemos depois cá no deserto, as lutas que Moisés enfrenta a outros reis, Moisés tinha táticas de guerra. Então Deus sabe como preparar um homem. Só que Moisés foi preparado pelo Egito e para ser o quê? O egípcio, igual a eles. Mas depois Deus toca no coração de Moisés e Moisés fica sabendo de toda a verdade e Moisés se interessa em salvar aquele povo. Interessante, muito bonito, outra história muito bonita. E por último agora, para a gente deixar o restante para a próxima aula, nós não vamos deixar de fazer essas perguntas, que elas são interessantes, sobre o chamado na sarça, né? Quando Deus chama Moisés na sarça ardente, que está em Êxodo 3, né? Ele se sente incapaz. Porque muitas pessoas hoje fogem do chamado de Deus. Vamos fazer um paralelo. Vamos lá. Primeira coisa que Moisés ele sentiu-se incapaz, né? Primeira coisa, vamos pôr aqui essa sarça. O interessante é que a sarça não era o fogo na sarça, porque era comum no deserto uma sarça pegar fogo. Isso era comum. Porém, o incomum ali era que o fogo estava aceso ali naquela sarça, mas ela não se consumia. A sarça não, a folha estava lá com fogo, mas a folha estava intacta. Continuava lá. A árvore estava do mesmo jeito, o fogo ali, mas a árvore estava do mesmo jeito, porque o certo era o quê? Tinha que virar cinza. Mas não, estava lá. A sarça não se consumia. Então era um fogo santo. Ali era um fogo santo, era o fogo de Deus, representando Deus mesmo, o Espírito Santo de Deus. E Moisés, quando ele fala com Deus que era duro, por conta disso, lembra que eu falei com você que Moisés foi treinado para ser o quê? Um general. Não obedeceu não? Morte. Soldado não obedeceu? Morte. Então era aquele que mandava e ele era, vai ser duro, eu sou duro, era duro, serviço duro. Como disse, né? Um militar treinado para ser general. Então agora ele tinha que ir atrás de um povo teimoso, um povo que nós vimos lá no deserto depois, rebelde. Então muitas das vezes ele fala assim, não, deixa que Moisés tinha Arão, Arão fala por você, Moisés, porque muitas das vezes Moisés, você tem uma noção, vamos ter uma noção, como que era Moisés? Moisés desceu lá do monte, tinha acabado de falar com Deus,
chegou cá embaixo, viu o povo com um bezerro de ouro. O que ele fez com as pedras? As primeiras pedras da lei, o Senhor deu ele, jogou no chão e quebrou tudo. Isso era Moisés. A vontade de Moisés era talvez quebrar aquela pedra na cabeça do mundo. Vocês não estão vendo que eu estou sendo usado por Deus e vocês não querem? Vocês não estão vendo que eu estou levando vocês para sair da escravidão e vocês estão querendo andar para trás? Então quer dizer, mas Deus mostrou para Moisés que Deus também é Deus de justiça. E você sabe a história? A família de Coré toda foi engolida, a terra abriu e engoliu aquela família rebelde. Então quer dizer, a Sassa e hoje, né, o povo está do mesmo jeito. Deus está falando que o povo é para a direita, o povo está querendo ir para a esquerda. Deus está falando, eu quero libertação, eu quero ter a vocês vida eterna. E o povo está querendo o quê? As manzelas desse mundo. Aqui neste mundo, eu falo muito isso, né? Nós estamos aqui passando por um estágio. O bom estagiário, ele é contratado para ir morar no reino de Deus. Agora, aquele que quer fazer o estágio só por conta de um diploma, para ter um papel, né? Carregar um título, nem tendo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a diferença, né? Ou seja, a comparação é essa, que naquele tempo, né? Moisés e muitos hoje, né? Muitos hoje não querem seguir o chamado, por quê? Por que muitas pessoas não querem seguir o chamado? Não querem deixar as coisas deste mundo. Querem continuar, e muitas das vezes nós achamos que estamos abafando, né? Muitos querem status, né? Riqueza e status, e status não vai levar as pessoas para o céu. A palavra de Deus, ela fala que o céu, ela é feito, né? O reino de Deus é feito dessas criancinhas. São os humildes mesmo, são aquelas pessoas que aceitam o chamado de Deus, né, e faz com que a palavra de Deus seja propagada, o evangelho de Deus seja propagado sem esperar nada em troca. É falado o evangelho sem esperar nada em troca. A melhor ajuda que nós damos é quando nós ajudamos aquela que nós não conhecemos e que sabemos que Deus pode fazer melhor que nós. Se Gênesis nos ensina algo, é que nada começa por acaso. Deus cria, o homem escolhe, e mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda escreve recomeços. Se essa mensagem falou com você, compartilha esse estudo, que talvez alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem, participar desse estudo, possa ouvir hoje e alguma coisa mudar nela daqui para frente. Assim como aconteceu hoje, no próximo episódio nós vamos ter mais um resumo desse curso. Esse curso que é abençoado com o pastor Arcanjo, e a gente espera todos aqui novamente no próximo episódio. Vai ser na próxima semana, né? É isso aí, pastor. Nós vamos orar, agradecer, né, a vocês que estão aí sempre acompanhando, e continue, como foi dito aqui pelo nosso irmão Paulo, né, que você possa mandar essa mensagem para outras pessoas. Que essa mensagem possa alcançar um colega seu, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, e tenho certeza que Deus pode estar preparando para ele a salvação, uma cura e até mesmo para ele poder se levantar e erguer a cabeça, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, ó Pai querido, ó Pai amado, por este momento, Senhor, por essas palavras, ó Pai. Ó Deus, eu sei que de mim eu não sou, Pai, e nem posso nada, mas é através do Teu Espírito Santo, é através da Tua unção, é através do Teu poder, ó Pai, da Tua graça infinita, Pai, que o Senhor possa estar usando, ó Pai, cada um, ó Pai querido, ó Pai amado, abençoando a vida de cada um, e que esta palavra, esta mensagem possa chegar a vários e vários corações, ó Pai, e que ela possa trazer algo de bom, ó Pai, para essas pessoas. A salvação, a cura, o milagre é o Senhor que faz, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida de cada ouvinte, ó Pai, cada um que abrir esse vídeo, que abrir, ó Pai, esta aula, Pai, para estar assistindo. Que o Senhor possa abençoá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É isso. Então fiquem todos com Deus e até a próxima. As vitórias que posso perceber em minha vida, cada detalhe que observo mostra sua espera infinita. Pai, enquanto eu existo sempre vou lembrar, mesmo que sejam incontáveis, suas vitórias vou enumerar. Ó Senhor, Teu amor é tão grande, em cada dia, em cada
cada instante. Suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. Nas noites escuras e frias, sua luz em me aquecer. Em cada passo que eu dou, sei que posso em ti crer. Enquanto eu existo, sempre vou lembrar, mesmo que sejam incontáveis, suas vitórias vou enumerar. Ó Senhor, teu amor é tão grande. Em cada dia, cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. Quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. Ó Senhor, teu amor é tão grande. Em cada dia, cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. Quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me guiar. Ó Senhor, teu amor é tão grande. Em cada dia, cada instante, suas vitórias me cercam, me envolvimento, e a ti eu vou louvar. E quando as tempestades vierem em ti, vou confiar, pois sei que sempre estás comigo. Tua graça vai me